No ano 71 da Era Comum, marca-se o início da Terceira Nação Galáctica. É quando a humanidade continua sua busca pela conquista do universo. O projeto de invasão da esfera de Dyson foi urgentemente concluído, e mais de 70% dos humanos evacuaram a Terra e chegaram aqui, nos docas da nave espacial GS 2776, número 21, do módulo 77, George Fear, número 1. Esta é a nave que transporta 2 alunos transferidos da Academia Sakamori para este lugar. No refeitório, um garoto chamado Haruto está competindo em um concurso de comer contra uma menina pelo direito de usar o campo da escola. No final, o garoto Haruto perde para a menina Shoko e o grupo de meninas ganha o direito de usar o campo da escola. Fora do hangar, os novos alunos transferidos são avistados por um homem em uniforme militar. Ele não teve nem tempo de se surpreender com o fato de haver mais alunos novos do que o habitual, quando o garoto de cabelos brancos entre eles rapidamente saca uma faca e o elimina sem que ninguém perceba. Na escola, a vida continua normalmente. Haruto está estudando tranquilamente, e parece que os outros alunos estão todos muito satisfeitos com sua nova vida neste planeta da esfera de Dyson. Durante esse tempo, os alunos sussurram entre si sobre o exército Dorian, que continua a violar seu território, e os humanos terão que comprar a paz deles mais uma vez. Os alunos estão constantemente se enviando mensagens durante a aula sobre rumores de que Haruto gosta de Shoko ou diversas questões em torno da escola. Depois da escola, o amigo de Haruto, Inuyusuka, está caminhando com um amigo quando os alunos transferidos mais cedo aparecem pedindo direções. Um membro entre eles, também o garoto de cabelos brancos daquela manhã, tem habilidades de observação aguçadas e deduz, com base na estrutura do prédio à frente, que esta escola deve ter cerca de 500 alunos e não pode acomodar mais pessoas, então o lugar que precisam encontrar deve estar subterrâneo. O grupo todo sai, deixando Inuyusuka e seu colega perplexos. Na escola, Haruto está conversando com Shoko, sem saber que os alunos transferidos estão bem atrás deles. O amigo de cabelos brancos, ao ouvir Haruto falar sobre não gostar de competição e querer viver uma vida pacífica, fica um pouco irritado e imediatamente avança para arrancar a chave da mão dele. Ele e seus colegas estão todos descontentes com a perspectiva de Haruto. Haruto quer recuperar a chave, mas não consegue, e ainda é empurrado para baixo, deixando essa história de lado por enquanto. Na piscina, os alunos entram um por um, mas uma aluna, Rukino, ainda não chegou. Essa garota está sentada do lado de fora da escola. Não muito distante estão Shoko e Haruto junto com Inuyasha e amigos, se organizando. Os falsos alunos transferidos entraram suavemente no porão da escola. Em outro lugar, Haruto e seus amigos estão limpando em um santuário, um lugar saído que tem a capacidade de realizar desejos. Haruto e Shoko conversam em uma cena que se assemelha a uma história de amor romântica prestes a se desenrolar. Ao contrário da cena pacífica dentro da esfera de Dyson, do lado de fora, após receber a notícia de que seus alunos entraram com sucesso na esfera de Dyson, uma frota começa a executar sua campanha Rodovia Virgem, prevendo uma batalha iminente. Seus pequenas naves espaciais conseguiram explorar vulnerabilidades na armadura que rodeia este planeta para infiltrar-se. Enquanto os cidadãos comuns permanecem alheios, robôs de segurança rusham imediatamente para atacar os invasores, mas todos falham. Esses barcos são do modelo Dorchen e C-40 pertencentes às forças Waffle. Essas naves robô não hesitam em disparar em todas as direções na área, causando danos às estruturas ou até mesmo desmoronamentos, afetando até mesmo os alunos na escola. As forças militares humanas na esfera de Dyson parecem passivas diante dos ataques cruéis de Dorsha. Eles não podem buscar ajuda do exterior. Todos no compartimento da nave não entendem por que Dorsha está fazendo isso, já que sempre estiveram do lado neutro. Nesta situação crítica, a sala de alto nível também é atacada por aqueles alunos transferidos, que com apenas alguns disparos eliminam facilmente todos lá. Os alunos encontram uma máquina gigante, mas antes que pretendam fazer qualquer coisa, o único sobrevivente consegue ativar a máquina a tempo. Haruto, do lado de fora, está correndo para evacuar com todos. E, coincidentemente, está onde aquela máquina está operando. Enquanto eles estão perplexos, Shoko, querendo salvar alguém preso, infelizmente é atingido por um tiro de um robô Dorshan.
Haruto fica chocado, horrorizado, querendo ir atrás dela, mas tudo neste lugar foi arrasado e nada poderia permanecer. Todos aconselham Haruto a suprimir sua dor e continuar em movimento antes que todos morram. Enfurecido, Haruto decide se lançar em direção ao mecha e entrar nele, apesar de Inuzuka e Hokino tentarem impedi-lo, embora não entendam nada. Após alguns segundos tentando vários botões, ele consegue controlar o robô. Do lado de fora, os robôs Dorshan também o avistaram. Eles imediatamente o definem como alvo para ataque. Embora Haruto tenha iniciado a máquina, ele não sabe como controlá-la e continua sendo atacado continuamente. Essa cena foi capturada por uma câmera. Alguém por trás decidiu transmiti-la globalmente nas redes sociais. Pessoas de outros lugares estão horrorizadas com a situação atual lá, mas, em geral, contribuem apenas com algumas palavras. A cena na escola está totalmente sendo transmitida para o mundo todo testemunhar. Neste momento, o robô está prestes a ser completamente destruído, e Haruto está desesperado. Todos parecem apenas esperar uma falha oficial. Haruto se lembra das palavras que o garoto de cabelo branco lhe disse. Ele decide que vai se levantar e lutar. Portanto, concordou em deixar a máquina usá-lo. Imediatamente, o robô é recriado de acordo com o modelo e o DNA de Haruto. O campo magnético do seu corpo muda, fazendo com que o robô Dorshan que o ataca também seja esmagado. Outros robôs Dorshan imediatamente correm para atacar ou atacam à distância, mas todos são lidereados pelo robô de Haruto como um relâmpago, apressando-se para eliminá-los todos. O líder dos robôs Dorkan também não entende o que está acontecendo, mas antes que ele tenha a intenção de fazer algo, ele e seu robô já foram eliminados. Aqueles que observam de telas, do lado de fora, estão todos chocados e encantados com o que Haruto e o robô Valvrave conseguiram. Haruto, após lutar exaustivamente, sai do robô. Todos os observadores estão alegremente parabenizando-o. A reputação de Haruto também se torna famosa em uma batalha, mas ele não pode se alegrar porque Shoko, a menina que ele gosta, perdeu a vida hoje. O episódio de abertura 2 é a cena do garoto de cabelo branco com sua faca facilmente perfurando o corpo de Haruto, depois não hesitando em usar uma arma para disparar 2 ou 3 tiros em seu corpo. Mas justo quando a vitória parece certa, um corpo exatamente como o de Haruto, mas com cicatrizes de sangue nas costas, aparece de repente e morde violentamente o pescoço do rapaz de cabelo branco como um vampiro, transformando-o. Depois de um momento, Inuzuka e os amigos conseguem encontrá-los. Haruto coberto de sangue, enquanto o garoto de cabelo branco desaba ao seu lado. Justo quando todos querem levar Haruto de volta para tratamento, as pessoas de Dorshan aparecem novamente, querendo que eles rapidamente se afastem do Valvrave, que é o robô ao lado deles. Justo quando as pessoas de Dorshan querem eliminar todos os estudantes, de repente o garoto de cabelo branco saca uma arma para detê-los. Essa pessoa, Elf, mostra aos estudantes o caminho para escapar. Na surpresa de todos, justo quando os Dorshan não entendem nada, Elf imediatamente atira em um deles e rapidamente foge com os estudantes. Os estudantes perguntam, desconfiados a Elf, o que ele quer fazer e por que o salvou. Aqui, o garoto chamado Elf revela uma notícia chocante, que ele é, na verdade, Haruto. Ele também não entende por que existe mais neste corpo. No dia seguinte, toda a cidade foi cercada pelos robôs Dorshan. Cidadãos comuns estão também a caminho de evacuar, seguindo as ordens dessas forças invasoras. Os estudantes estão reunidos no ginásio e tiveram todos os seus celulares confiscados. Um soldado vem informar que o governo de Johor se rendeu incondicionalmente. Este país não será mais Johor, mas pertencerá ao poderoso continente Dorshan. No porão em Iuzuka, após uma rodada de pedra, papel, tesoura, foi provado que a pessoa no corpo de Elf é realmente Haruto. Neste momento, todos se perguntam por que Haruto sabe como usar armas. A garota Hokino acredita que isso é a memória muscular e as habilidades de combate deste corpo. Todos se perguntam o que fazer a seguir. Haruto quer retornar ao robô Valvrave e expulsar todos os Dorjans do planeta deles. Ele quer vingança por Shoko. Fora, o planeta desolado está coberto pela bandeira de Dorja. A invasão de Jor está completa. O alvo deles, o Valvrave, foi recuperado com pouco dano. O piloto, Haruto, está atualmente inconsciente. Eles informam ao coronel sobre Elf ter traído Dorja, ferindo seriamente a Drai e fugindo. Motivo incerto. Todos em Dorsha estão muito chocados.
de que alguém como Elf pudesse trair. É como uma mancha indelével. Justo quando os soldados da guarda estão conversando, Haruto, no corpo de Elf, se aproxima para lidar com os dois e criar uma oportunidade para todos avançarem, enquanto também obtém mais balas para a arma. Ele aconselha seus amigos a se esconderem aqui enquanto ele continua avançando. Embora todos estejam relutantes, não podem fazer nada com o robô Valvrave. Os cientistas ainda estão observando e pesquisando enquanto usam o corpo de Haruto. Nesse momento, Haruto pula do helicóptero para lidar e afastar essas pessoas. Vendo que seu corpo não possui feridas, Haruto não pode deixar de se chocar. Não apenas ele, Yuzuka também pilota desajeitadamente outro helicóptero para ajudar a apoiar Haruto. Hukino salta do helicóptero para o Valvrave, querendo ir com Haruto. Dada a situação caótica, eles não têm outra escolha a não ser aceitar. Do lado do hospital, aquelas pessoas receberam a notícia de que Elf está do lado de fora e entrando no Valvrave. Dentro, Hukino amarra Elf. Ambos querem tentar recriar o que causou essa transformação para trazer ambas as almas de volta ao normal. Terminando, Haruto, no corpo de Elf, imediatamente se aproxima para morder seu próprio corpo. Com certeza, num piscar de olhos, Haruto retorna ao seu próprio corpo, enquanto Elf também retorna, mas já está amarrado do lado de fora. Justo quando os cientistas e soldados estão tentando recapturar o grupo de Haruto, o Valvrave foi ativado para se levantar. Haruto controla o robô para esmagar freneticamente a gigantesca nave espacial de Dorja, mas rapidamente é derrubado no mar devido ao tremor. Elf, amarrado ao seu lado, percebe rapidamente que as duas pessoas diante dele não têm habilidade de combate, então ele tenta silenciosamente se soltar. Hukino e Haruto controlam o Valvrave para sair da esfera de Dyson e querem retornar à Terra, mas imediatamente o inimigo sai correndo querendo eliminá-los. Elf imediatamente diz que eles devem se render, mas claro, tanto Haruto quanto Hukino se recusam. Em uma situação crítica, Haruto de repente aperta um botão, ativando uma função para avançar em velocidade alterada, ajudando-o a derrotar temporariamente aqueles robôs abaixo. Adrai decidiu se juntar proativamente à batalha. Ele entra em sua própria nave para ir para o espaço. Após eliminar o último robô, Haruto deve enfrentar a rainha daqueles falsos alunos transferidos. Essa coisa é a preciosa joia do exército, e a unidade de combate pesada ideal que ajudou Dorja a derrotar a poderosa Ares. Adrai traz a raiva da traição, atacando continuamente o Valvrave com os maiores ogivas. Os ataques contínuos fazem com que o Valvrave caia gradualmente em uma posição indefensável. Se continuar assim, o robô ficará sem energia e parará de se mover. Justo quando Haruto ainda está preocupado, Elf escapou das cordas. Ele agarra Hukino e a toma como refém, apontando a arma para Haruto. Elf exige que Haruto se renda rapidamente, mas a situação atual não permite que eles lutem. Nesse momento, Adrai se aproxima do Valvrave e interroga furiosamente por que Elf o atirou, também dizendo que vai se vingar. Elf agora está perplexo, não entendendo o que aconteceu quando estava inconsciente. A situação é tensa. Haruto se esforça para continuar lutando defensivamente não apenas contra o robô de Adrai, mas também contra o robô daquele garoto, Kivir, que também está correndo querendo testar forças com Elf. Momento crítico, Haruto fica chocado ao receber uma ligação de Shoko. Acontece que a garota ainda está viva e preso em um veículo, não morta. Haruto agora solta um suspiro de alívio, sem notar Elf olhando para ele cheio de suspeitas. Antes que ele tenha tempo de se alegrar muito, o ataque do inimigo força Haruto a continuar lutando, mas sendo continuamente atacado, causou a paralisação total de Valvrave em um momento crítico. Elf os lembra de que o motor ainda está funcionando e para tentarem superar o número já registrado no sistema. Do lado de fora, Adri controlou o Valvrave e a situação os força a se render. Adri exige continuamente que Elf se renda porque não quer matar Haruto, já que Shoko ainda está viva e tem mais esperança. Ele imediatamente permite que Valvrave libere seu poder. Esse poder força Adri a recuar. De fato, Valvrave se transformou, emitindo um forte feixe de luz nunca visto antes nos olhos perplexos de todos. Valvrave usa seu corpo como uma arma, destruindo a nave de Adrei. Nesse momento, as forças de Ares também aparecem, atacando Dorsa, forçando Kivir a retirar as tropas. Após terminar, Elf interroga Haruto com raiva sobre tudo do começo ao fim, questionando por que Haruto ainda está vivo e por que ele matou Adri na esfera de Dyson. Depois de um longo tempo, Shoko finalmente encontra uma forma de escapar
e Haruto e Hukino também retornam. Elf foi capturado novamente. Durante a reunião, Haruto decide mudar o que queria dizer, não querendo mais confessar a Shoko, mas saindo rapidamente. Acontece que Haruto não tem outra escolha. Ele matou pessoas e se tornou um demônio. Ele sente que não pode ter emoções. Neste momento, no ano 71 da Era Comum, 70% da população mundial vive no espaço. A humanidade está dividida em duas facções opostas. Uma estabelecida a partir de uma nação que prioriza a força militar, a Federação do Pacto Militar Dorian, e outra nação poderosa que depende de acordos de comércio privado, que é Eris. Além disso, existe uma terceira nação, Jor, que aceita ser a sombra das duas superpotências acima. Este lugar era uma vez pacífico, seguindo o lado neutro, mas Dorsa atacou de repente e trouxe caos a este local. Neste momento, Elf foi levado para interrogatório. Ao saber disso, todos imediatamente elevam sua vigilância, apontando armas para ele, exigindo que siga rapidamente. Antes de sair, Elf de repente diz algumas palavras: tempo e local, como se fosse um lembrete para Haruto que está ali. Após um período difícil, os estudantes se reúnem em vários lugares ao redor da escola, entediados e desesperados. Os feridos estão no hospital e aqueles que morreram estão temporariamente enterrados. Naquela cena, Eris e seu time da Rota Lunar aparecem na escola. O senador Fígaro desce da nave espacial em meio a aplausos e alegria de todos deste lado. Haruto e seus colegas, olhando para sua escola já destruída, não podem deixar de se sentir tristes. Outros colegas, vendo que Haruto chegou, imediatamente se aglomeram ao seu redor, tratando-o como um herói. Eles o agradecem como se ele fosse a esperança da humanidade. Haruto olha ao redor, perguntando-se se eles estão realmente salvos. Em outro lugar, Elf está sendo interrogado em uma sala privada. A reputação e a destruição de Elf foram todas registradas, fazendo todos ficarem cautelosos. Os estudantes confiam imensamente em Eris e sentem que a civilização e a paz retornaram. Todos estão alegres. Apenas Shoko permanece triste por causa do problema com Haruto. No dia anterior, no laboratório, Haruto testa o sangue e vê que seu corpo está completamente normal. A única coisa anormal é a velocidade de recuperação da ferida surpreendentemente rápida de seu corpo. Hukino aconselha a não reportar isso acima, porque fazê-lo transformará Haruto em um cobaia para um experimento. Neste momento, o corpo de Haruto passa pela sensação de transformação novamente, e a sensação sufocante preocupa a todos. Depois disso, as cicatrizes vermelhas aparecem mais uma vez em seu corpo. Haruto, como se estivesse perdendo a cabeça, corre em direção a Inuzuka, querendo mordê-lo. Nesta situação crítica, Hukino só pode atacar Haruto uma vez. Felizmente, ao fazê-lo, realmente o faz voltar a si. Após perceber o que acabou de fazer, Haruto sente cada vez mais que não é mais humano. Neste momento, uma professora entra, querendo que Haruto a acompanhe, porque o senador Fígaro quer encontrá-lo. Haruto segue a professora, passando pelo robô Valvrave para entrar. Fígaro aparece amigável, apertando a mão de Haruto, então rapidamente, ele mostra a Haruto os comentários e eventos que foram postados nas redes sociais por uma pessoa chamada Akira Fígaro. Ele diz a Haruto para responder a esses comentários, para informar ao mundo sobre a situação atual. Haruto não tem opção a não ser usar sua conta para escrever sobre suas notícias e que ele está seguro e foi resgatado pelas forças militares de Eris. Imediatamente, essa notícia atrai a atenção de todos os planetas. Todos o adoram como um ídolo que está emergindo no mundo. Pessoas famosas também sabem sobre ele, e esse sentimento faz Haruto não se sentir muito confortável. O senador Fígaro também diz que Haruto se tornará atualmente o único raio de esperança para Jor, um símbolo da luta contra a Orsha. Ele não o aconselha a lutar, mas diz para ele fugir rapidamente porque, naquele momento, havia apenas um único batalhão. Se eles trouxerem todas as suas forças, então todo Jor seria como um mosquito. Fígaro acredita que Haruto fugir e ficar vivo será uma vitória. E se ele lutar, por mais distante que esteja, apenas para sacrificar-se, então isso seria um fracasso. Antes da proposta de Fígaro, Haruto sorri e acena com a cabeça em concordância. De volta à sala de interrogatório, as pessoas aqui ainda estão interrogando, sem saber o que Elf fez silenciosamente nas costas deles. Depois de puxar o prego da cadeira, ele imediatamente o lança na lâmpada acima, e então pega um pedaço dela para lidar com todas as pessoas nesta sala apertada. Do lado de Dorsha, Adrei e todos os outros querem continuar executando a campanha para reinvadir o módulo 77. O coronel concorda em deixá-los voltar, mas lembra que a prioridade principal ainda é Valvrave.
Em Juur, os estudantes estão sendo realocados seguindo os trens que partem. Haruto usa sua reputação e Valvrave para garantir segurança para todos aqui, ajudando todos a não temer mais. Shoko entende que Haruto faz tudo isso para evitar uma guerra injusta. Na escola, ainda há alguns estudantes que não foram embora, entre eles a garota Akira, que ainda quer ficar. Haruto está cumprindo seu dever quando de repente lembra das palavras que Elf lhe disse uma vez. Elf, neste momento, entende claramente o que Eris ou Jori estão fazendo, usando estudantes para aumentar a influência e utilizando Haruto para legitimar a retirada. A notícia da fuga de Elf se espalhou. Os soldados estão todos mobilizados, mas ainda não conseguem eliminá-lo. Pelo contrário, eles ficam facilmente desorientados por ele. Elf não presta atenção nos soldados. A única coisa que ele nota é a existência contrária à natureza. Haruto. Haruto, neste momento, está segurando um alto-falante, andando pela escola verificando se há estudantes que não evacuaram no navio de evacuação. A garota com 2 coques agradece a Rukino por salvá-la naquele dia, mas Rukino também a agradece porque ela sempre a tratou como uma pessoa normal. Outros estudantes têm um pouco de relutância e sentimentos de saudade em relação a esse lugar. Shoko, neste momento, vê um estudante que não deixou a escola. Ela imediatamente quer correr para avisar aquela pessoa para embarcar rapidamente no navio. Na escola, Haruto também encontra a última pessoa, Yamada, que não saiu. Esse cara quer que Haruto lhe dê o robô Valvrave. Ele quer vingança por seu amigo Nabu. Shoko vai procurar a amiga que não saiu, encontrando Rainbow ainda sentada em frente à tela do computador, acessando câmeras ao redor. Neste momento, um terremoto ocorre em todo o planeta devido a ataques de fora. Todos mostram pânico e medo. O caos se instala. Haruto observa a cena diante de seus olhos. 15 horas, 14 minutos de caos terrestre. Tudo prova que o que Elf disse antes está exatamente certo, desde o tempo até a localização, bem neste momento. Yamada ao lado dele foi facilmente dominado. Elf aparece na sala de aula com Haruto. Ele não mata Haruto, mas quer estabelecer um pacto com ele. Elf quer trazer revolução para Dorsha. Na sala de comando de Eris, o comandante apresenta uma estratégia usando o exército para garantir segurança, resistindo até que possam produzir a arma secreta de George. Todos concordam que querem obter essa arma para que Eris possa implantar uma guerra total com Dorsha, pondo fim ao dilema de segurança atual. Ao retornar à escola, Haruto, após ouvir as palavras que Elf, um general de Dorsha, fala, fica extremamente chocado. Elf acredita que com apenas Haruto e Valvrave, a revolução que ele planeja acontecerá 5 anos antes do esperado. Qualquer que seja o propósito, Haruto não quer ouvir o que Elf diz. Ele apenas pensa que a condição que ele oferece é tentadora demais. Elf protegerá a escola e Shoko em troca de uma aliança com Haruto. Desse lado, a garota Akira está desesperadamente quebrando coisas, impedindo Shoko de se aproximar. Ela parece assustada, não querendo que ninguém saiba sobre sua existência, além de temer o que ouviu e viu na escola antes, das palavras de Elf e da situação geral atual. Haruto ainda não quer estabelecer um pacto com Elf, mas escolhe buscar ajuda fora. Ele encontra Figaro e Eris Military, que estão inspecionando e testando o robô Valvrave. Haruto, ao ver isso, imediatamente quer que todos parem o trabalho atual, mas eles já colocaram alguém dentro do robô Valvrave. Haruto, em um tom rouco, os aconselha a não usá-lo se não quiserem ser amaldiçoados, mas a pessoa dentro teimosamente entra e ativa o mecha, apenas para acabar morrendo de forma dolorosa. A situação atual choca a todos. Até mesmo Haruto não entende por que a pessoa dentro morreu assim. De qualquer forma, quando ele entrou, tal situação não ocorreu lá fora. No espaço, Dorsha começou a pousar na Dyson Sphere mais cedo do que o esperado, com um número extremamente grande de soldados. Parece que a vitória de Dorsha se tornou uma certeza. Todos começam a entrar em pânico caótico. Figaro imediatamente desmascara sua hipocrisia e exige que os superiores tragam as forças de Eris para sair. Ele pretende abandonar todos os estudantes lá. Essas palavras são ouvidas por Shoko e pela garota Akira. Haruto também fica chocado com essa traição. Ele quer interromper, mas rapidamente é empurrado para fora por soldados. Eles até querem usar Haruto como um experimento para servir ao Valvrave. Então, o amarram. Depois disso, Figaro continua segurando o microfone para acalmar os estudantes com suas mentiras. Shoko, embora distante, compreende claramente a situação, não sabe o que fazer. Ela chama Haruto, mas atualmente ele está amarrado com firmeza e incapaz de responder.
Yuzuka vem procurá-la, e ambas vão imediatamente encontrar o presidente do Grêmio Estudantil para relatar o que ouviram. Embora todos pareçam não confiar muito, eles depositam sua confiança total em Ares, o único bote salva-vidas para todos. Neste momento, Shoko decide se despir para provar que não está mentindo, fazendo o Grêmio Estudantil se sentir impotente e concordar em ouvi-las. Elas tentam uma vez. Portanto, os estudantes concordam em distrair os militares de Ares para criar uma oportunidade para Shoko entrar. O canto dos estudantes também acorda Yamada e ecoa fé neste lugar arruinado. Fígaro, para manter sua imagem, continua desempenhando bem seu papel de senador e sorri. Dentro, todos seguem o garoto Otomai, usando o duto de ventilação para encontrar onde Haruto está confinado. Eles conseguem libertar Haruto e tirar todos desse lugar. Do lado, de fora, os estudantes conseguiram atrasar até a aparição de Haruto. Ele fala alto, expondo as mentiras de Fígaro e os militares de Ares. Yamada também bloqueia o veículo militar de Ares, exigindo que sejam honestos sobre tudo. Fígaro, vendo que não pode mais encobrir, imediatamente saca uma arma para atacar a todos na tentativa de abrir caminho para sair. Os estudantes se dispersam de medo. Haruto, vendo que o Valvrave também está sendo preparado para ser levado, imediatamente corre para bloqueá-lo. Ele usa seu talento especial para trocar de corpo com um soldado, recuperando assim o Valvrave. Os estudantes, após escaparem, estão extremamente desesperados, mas ainda tentam pensar em maneiras de sobreviver. Desse lado, Haruto entra para usar o Valvrave e exige que os soldados de Ares soltem rapidamente suas armas e se rendam. Enquanto todos estão alegres, pensando que foram salvos, Elf aparece na multidão e conta a todos a dura verdade, que todo esse lugar tem estado e está sendo cercado pelas forças de Dorja. Exceto por este módulo, o planeta da Dyson Sphere foi quase totalmente ocupado. Todos os estudantes novamente afundam no medo e no caos. Haruto entende que Elf ainda está controlando o jogo entre os dois, enquanto pensa que está prestes a baixar a arma e admitir a derrota. Neste momento, Shoko aparece. Shoko corre corajosamente para frente, levantando-se sobre o Valvrave para elevar a fé de todos. Ela também fala sobre a troca do Valvrave. Para a segurança de todos, todos que ouvem isso imediatamente sentem que isso é muito possível. O vento muda de direção, surpreendendo não apenas Fígaro, mas também Lelf. Shoko exige que Fígaro e eles lutem. Se o robô Valvrave for entregue às forças Dórcia, então Ares não terá chance contra Dórcia. Graças a essa ameaça quase inexistente, as forças de Ares se tornaram aliadas dos estudantes, e ambas as superpotências não podem mais atacá-los. O que Shoko disse elevou o ânimo de todos. Do lado de fora, no espaço, as forças militares de Dorja ainda lutam freneticamente contra as forças de Ur. Adrei quer forçar Valvrave e Lelf a se mostrarem, e após um bate contínuo, de fato, eles conseguiram. Valvrave aparece no ar, atraindo as forças Dursan para outro campo de batalha com a intenção de reduzir a capacidade de ataque, causando dano à esfera de Dyson. Mas então, após finalizar, para a surpresa de todos, Haruto atacou seu próprio planeta por dentro. Shoko exige que os estudantes mantenham autonomia independente, não permitindo que seu planeta dependa de qualquer poder. Eles precisam transformar esta escola em um lugar independente para poder negociar igualmente com Ares ou Dorja. Os estudantes começam a votar. A maioria levanta as mãos concordando com o que Shoko disse. Do lado de fora, Haruto controla Valvrave para separar o módulo escolar dos outros módulos da esfera de Dyson. Acontece que Shoko é filha do presidente de George, portanto, ela tem uma presença tão marcante como Lelf. Após alguns minutos, horrorizado com a situação atual, finalmente ele não consegue segurar e quebra em um grande sorriso, sentindo que a situação diante dele é realmente interessante. Do lado de fora, Haruto os trouxe completamente separados da esfera de Dyson. Na loja de conveniência, Shoko não hesita em rasgar todos os pacotes de ramen organizados devidamente. Isso é algo que ela queria fazer há muito tempo. Naruto, caminhando com ela, só consegue forçar um sorriso constrangido. De qualquer forma, aqui agora não há mais regras ou leis. Uma semana se passou desde que Shoko declarou a independência, enquanto Dorja e Ares ainda estão engajados em uma guerra fria. Do lado de fora, seu módulo 77 claramente mostra paz em todos os lugares. Eles estabeleceram juntos algumas leis e realizaram a reconstrução deste lugar. O módulo inteiro quase não tem traços de adultos. Portanto, os estudantes parecem muito confortáveis neste lugar, aparentemente sem nada com que se preocupar. Eles estão prontos para fazer coisas que antes eram controlados
de não fazer. Além disso, como não há adultos, os estudantes estão ainda mais desorganizados, brincando por toda parte. O conselho estudantil também tenta controlar esse módulo o melhor que consegue com a assistência não muito útil da professora Nanami. A cena muda para a Casa Branca de Ares. Alguns funcionários sentem que não podem deixar o módulo 77 continuar sendo administrado por um bando de garotos descontrolados, mas quase todos, os outros acham melhor deixá-los assim. Em um tom suave, eles querem deixar este módulo junto com o robô Valrave temporariamente em um estado equilibrado antes de Dorja, antes que um fator decisivo apareça. No capital do Pacto Militar Dorjan, uma grande parada militar está em andamento. Todos os cidadãos ou soldados nesta superpotência acreditam que ter poder e força é extremamente importante, porque sem isso, a justiça não pode existir. A força determinará a posição. Eles mencionam o desastre, chamado Quinta-feira Sangrenta, lembrando uns aos outros para continuar lutando e trazer a vitória para casa para Dorja, para o futuro do país, e também para os heróis que se sacrificaram para construir este lugar. Voltando ao módulo 77, um adulto que pode ser considerado o único, Sr. Kibukawa, se aproxima lentamente, olhando para Valrave. Esta arma para ele não é diferente de um poder que supera a humanidade. Ele menciona o médico que a criou, se perguntando se essa pessoa vendeu sua alma aos demônios para criar algo que desafia o céu como isso. Nesse momento, a senhorita Nanami aparece. Ela o aconselha a voltar para descansar rapidamente, porque ele ainda está doente, mas é rapidamente trancada do lado de fora por Kibukawa. Em outro lugar, Lelfi continua entrando silenciosamente e misteriosamente nos andares mais profundos desta área. O que quer que aconteça hoje, ainda é um novo dia. Inuzuka criou um site para receber contribuições de fora. De qualquer forma, eles também precisam de dinheiro para o desenvolvimento. Ele deseja conseguir uma grande quantia de dinheiro para servir a nova nação, mas na realidade, eles não têm tanta influência. Portanto, a quantia recebida não chega nem a um nível médio. Enquanto eles estão conversando, toda a área do módulo 77 de repente perde energia. A escuridão cobre todo o espaço, e flocos de neve também começam a cair exatamente nesse momento devido à queda de energia. Os alunos têm grande dificuldade em abrir as portas. A professora Kibukawa informa que o gerador de ambiente artificial parece ter apresentado problemas. A corrente elétrica estava muito forte quando passou pelo circuito, causando ressonância magnética em outros equipamentos e interrompendo o termômetro. Assim, este lugar se transformou em inverno. Otomeia, que parece saber muito sobre máquinas, é puxada junto com vários outros alunos para ajudar nos reparos, sob os incentivos de seus colegas. Como o clima está muito frio e não há eletricidade, os alunos só podem se juntar e aquecer uns aos outros naturalmente. Otomeia é acompanhada por Yamada até o sistema de maquinário do módulo. Embora haja uma certa dificuldade, eles encontraram o local que precisa de reparo. O frio e a falta de energia fazem com que todos já não estejam tão calmos e compostos como no início. Os alunos começam gradualmente a culpar Shoko por sua suposta independência democrática. Nessa situação, Rukino se levanta, criticando aqueles alunos de volta, apontando claramente que eles se deixaram levar e votaram. Não é como se Shoko tivesse decidido sozinha. Haruto, que está com seus colegas, também ouve a discussão e corre até lá. A garota loira que acabou de criticar Shoko vira sua direção para Rukino e a xinga. Neste lado, Yamada, embora esteja com dor e sangrando, ainda tenta segurar Otomeia para que ele possa continuar consertando. Isso faz com que Otomeia se sinta ainda mais determinada a tentar mais. Do lado de fora, as alunas começam gradualmente a entrar em conflito entre si. Alunas mais velhas querem usar a autoridade adulta e a violência para resolver a situação sob a aparência de disciplina. Antes que essa situação tensa se agrave, Shoko de repente começa a cantar uma música de Natal em voz alta, querendo que todos cantem juntos para reduzir a tensão. Rukino quer sair, mas é bloqueada pela garota loira. Como uma gota d'água, Rukino a bate diretamente no rosto. Nesse momento, Otomeia conseguiu terminar o conserto da maquinário, ajudando o módulo 77 a voltar ao normal. Quanto à sala de aula, agora que há eletricidade, o estado tenso entre os alunos também se resolve gradualmente. Naturalmente, Haruto vem perguntar a Rukino e, junto com Shoko, a convida para cantar a música de Natal juntos. Em outro lugar pertencente ao planeta Dyson, atualmente sob ocupação militar dos Dorchen, uma família se conecta silenciosamente com uma VPN à rede externa. Graças a isso, eles conseguem contatar Haruto. Não apenas eles,
mas outras famílias também podem se conectar com o módulo 77. Haruto lhes permite admirar a cena pacífica e alegre da escola, junto com a voz de Rukino. A cena na escola, embora desoladora, ainda passa em alegria e risadas enquanto tentam encontrar maneiras de reconstruir e desenvolver. Não apenas eles, Valvrave também está em paz e cumprindo sua missão. O vídeo de Haruto recebeu respostas de outros planetas de fora, incluindo Gior, Eris e Dorsa. Neste momento, Haruto está usando Valvrave para ir com Rukino até o andar de baixo para aprender mais sobre o módulo 77. Após um tempo, eles encontraram outras máquinas robô. Haruto também xinga Elf, que encontrou aquele lugar e viu Haruto, mas logo sai. Rukino quer correr para admirar os robôs, mas Haruto pede que ela trate aquele lugar como um segredo. Ele não quer que mais ninguém sofra a maldição como ele sofreu. Ao ouvir isso, Rukino se aproxima de repente para dar um beijo em Haruto como uma promessa de sigilo. Para seu horror, além dele e Rukino, Elf também sabe sobre isso. Na perplexidade de Haruto, Rukino diz que quer ganhar fama e imediatamente se arrasta para dentro de um robô azul. Não importa o quanto Haruto aconselha, ela não para. Na sala de controle, Elf observa tudo satisfeito. Ele quer que Rukino se torne sua cobaia. Enfim, antes que um soldado de Eris entrasse no Valvrave e morresse instantaneamente, eles precisavam de mais observações. Rukino não hesita e se arrasta para dentro do robô e, ativada, ela está empolgada, querendo ser famosa com seu canto, portanto, não hesita em pressionar o botão de concordar. Assim como Haruto, o robô também muda de forma e se torna uma entidade separada. Um estudante está ouvindo as músicas de Rukino, sem saber que a garota acabou de pilotar o robô para a cidade. Rukino voa feliz pela cidade. Ela sente que não é diferente de um vampiro ou de um pássaro. Haruto usa o robô Valvrave para persegui-la, lembrando a garota para não causar caos, pois ela também deveria pensar em seus pais. Rukino não se importa. Ela está muito feliz porque se tornou imortal. De qualquer forma, os preconceitos desagradáveis deste mundo, sem família ou emoções, seriam melhores. De qualquer maneira, ela não tem amigos ou parentes. Haruto, ouvindo isso, sente pena. Ele também não quer ver sua amiga chorar, mas Rukino aproveita este momento para se aproximar e morder Haruto. Em outro lugar, Nanami acaba de receber uma ligação do senador Fígaro. Outros estudantes ainda estão mantendo a maquinaria do robô Valvrave. Haruto, ou mais precisamente Rukino no corpo de Haruto, está andando quando encontra a garota loira que é a presidente do conselho estudantil. Ela usa o corpo de Haruto para provocá-lo e depois sai rindo. A Lelf, observando tudo, imediatamente registra conclusões. Rukino é compatível com aquele robô. Afinal, esta escola faz parte de um plano pré-determinado. Do lado de fora, no espaço, pertencente à nave de Dorsha, Adri está irritado por não participar da campanha. Mas, devido a regras estabelecidas, eles só podem aceitar no dia seguinte. Haruto retorna ao seu corpo apenas para descobrir o que Rukino fez com ele. Ela usou seu corpo para ajudá-la a se tornar famosa sob o nome de irmã mais nova de uma celebridade. Haruto vai atrás de Rukino para questioná-la adequadamente. Neste momento, Shoko também corre para relatar que alguém usou o nome de Haruto, invadiu o sistema online e postou notícias. Shoko, em um piscar de olhos, reconhece que as postagens mais quentes online definitivamente não foram escritas por Haruto, porque ele é sempre justo com todos. Ambos os lados discutem ferozmente, deixando Haruto extremamente confuso. Por fim, Rukino admite que não tem sentimentos por Haruto. Ela só quer se tornar famosa. Isso faz com que Shoko e Haruto não entendam muito, pois de qualquer maneira, Rukino já era uma artista famosa. Rukino apenas diz que se não esculpir sua existência no mundo, então ela desaparecerá. Enquanto conversam, de repente, um barulho alto ecoa, atraindo a atenção de todos. Não apenas Haruto, mas todos os outros estudantes também prestam atenção. É o exército Dursan atacando este lugar. Esta notícia deixa todos imediatamente chocados. Eles não compreendem claramente. Shoko disse que se qualquer lado atacar o módulo 77, então o Valvrave será dado ao outro lado. Os estudantes imediatamente pedem ajuda da nave de Eris, mas também estão cercados. É a frota Graf Lagrange liderando o ataque. Eles querem colocar todos em uma situação de pinça para derrotá-los de uma só vez.
Desse lado, os estudantes que não conseguem contatar Ares só podem tentar contatar Haruto, e neste momento, todos veem que ao lado de Haruto e Valvrave também aparece outro robô, e a pessoa controlando-o é na verdade Hukino. Ela não se preocupa em contatar ninguém e imediatamente sobe no robô, avançando para o espaço. Hukino aprende enquanto ataca os robôs de Dorsha. A aparência de outro robô também. Choca extremamente as pessoas aqui. Hukino está feliz atacando quando Haruto corre até ela, dizendo que ela está ultrapassando limites. Hukino não se importa e continua atacando. As pessoas do lado de Dorsha acreditam que o Valvrave é um robô de combate corpo a corpo. Portanto, eles só precisam atacar de longe antes de suas balas. De fato, Hukino entrou em pânico. Haruto também não obtém muitas vantagens deste lado. A adoração a Ares também está sendo atacada por Kibir e explode completamente. Todos os que testemunham não podem deixar de ficar chocados. As forças de Fígaro e Ares, com apenas um ataque, foram eliminadas. Neste lado, Hukino não está mais triunfante. Ela foi atacada a ponto de quase morrer. Felizmente, Haruto chega a tempo de puxá-la para outro lugar e continua lutando. Hukino quer ajudá-lo, mas está com muito medo. Não pode se mover neste momento. Ela percebe que, embora imortal, ainda teme que os alunos vejam seu robô parado. Além disso, amaldiçoada continuamente, apenas Shoko sabe que é Hukino. Ela quer correr para fora quando esbarra em Takagi e amigos vestindo roupa sexy para animar a todos. Do lado de fora, Haruto também enfrenta dificuldades, porque não consegue se aproximar dos restantes cruzadores de guerra. Hukino ainda está parada. Ela se desespera a ponto de chorar. Mas neste momento, Shoko entrou na sala de controle para contatar Hukino. Ela aconselha Hukino a avançar, porque só ela pode salvar Haruto e todos no módulo 77. Shoko também diz que todos estão assistindo a elas. Hukino é uma estrela, portanto, ela também precisa brilhar. Graças a isso, Hukino gradualmente recupera seu espírito antes de se precipitar para frente. Ela também pede que transmitam a cena que se aproxima nas redes sociais, para que todos em outros planetas testemunhem o robô de Hukino avançando. Eles também veem Hukino e até mesmo Haruto. Neste lado, Hukino se lançou para frente. Ela usa as habilidades do robô para desviar das balas de Dorsey. Embora ainda seja atingida por balas, ela não desiste nem um pouco. Com determinação para se tornar famosa, continua correndo para frente. Os alunos se preocupam que Hukino não consiga superar, mas apenas Shoko insiste em torcer por Hukino. Todos, após 1 minuto de hesitação, também decidem usar palavras de incentivo para aumentar o poder dessa garota sedenta por fama. Hukino realmente conseguiu gradualmente escapar de sua própria escuridão para alçar voo, atacando com uma velocidade muitas vezes mais rápida, transformando derrota em vitória. Graças a isso, com apenas seu robô, Hukino atacou diretamente o navio principal de Dorsha, sob o controle de X-Ainz. Diante da situação atual, o comandante de Dorsha ordenou que eles se retirassem rapidamente. Assim, o módulo 77 vence mais uma vez. Hukino finalmente sorri, satisfeita com seu desempenho. Neste lado, o coronel de Dorsha abandona a mesa de observação, decidindo ir encontrar uma maneira de executar outra missão. No lugar que eles não conseguem ver, Adrei avançou para o módulo 77. Ele tem apenas um desejo, que é matar o traidor L-Elf. No ano 214 da Terceira Nação Galáctica, o robô de Hukino ainda opera ativamente para lutar contra o inimigo. Os ataques do inimigo são todos facilmente contidos por ela e arremessados para longe. Embora 200 anos tenham se passado, Hukino ainda cumpre sua promessa. Voltando ao presente, por causa de Hukino, o depósito de armas foi encontrado pelo Conselho Estudantil. Eles querem assumir o gerenciamento desse monte de armas pesadas e colocá-lo em bens pessoais. Haruto imediatamente se opõe a essa proposta. Shoko também fala para ajudá-lo, juntamente com Satomi, mais Hukino e Inuzuka, junto com a senhorita Nanami, todos concordam. Neste momento, o professor Kibukawa entra e quer usar sua posição para assumir a responsabilidade por este depósito de armas. Satomi, ao ver isso, não tem escolha, a não ser sair furioso. Em outro lugar, Adrei infiltrou-se dentro do módulo 77 e coleta freneticamente evidências dentro do andar profundo para completar a missão que o Coronel Kane deu. Ele se prepara para executar a próxima missão.
Outro novo dia passa, e Amada e seus alunos continuam praticando artes marciais juntos. Ele quer rapidamente se tornar mais forte para poder pilotar o Valvrave, sem saber que uma vez pilotando, ele não será mais humano. Inuyasha também entende que Haruto não quer distribuir o Valvrave para fora também por essa razão. Não só isso, Haruto admite que às vezes, quando tem um episódio, ele não é diferente de um monstro. Ele nem sabe mais quem é. Aina o consola, afirmando que Haruto ainda será seu amigo. Neste lado, Satomi está extremamente irritado por não conseguir atingir seu objetivo na sala de armas pesadas. Neste momento, Takagi entra querendo encontrá-lo. Os dois encontram um canto escondido para conversar. Takagi testa a sensação como Haruto havia feito com ela antes, e então, desapontadamente, sai na confusão de Satomi. Essa cena é toda vista por Akira, que consegue infiltrar todas as câmeras da escola. Também por causa disso, Akira pega L-Elf fazendo algo com o sistema de supressão de incêndios da escola. L-Elf também percebe que alguém está assistindo e aponta o rosto em direção à câmera. Do lado de fora, Shoko está cozinhando uma combinação de alimentos extremamente bizarra, fazendo todos ficarem assustados, mas, na verdade, embora pareça muito horrível, comê-lo é especialmente delicioso. Isso choca os colegas enquanto todos estão conversando. A L-Elf também aparece de repente e prova sua comida. L-Elf então se aproxima proativamente para entregar a Shoko um arquivo de documentos, dizendo que este é o futuro desta nova nação recém-estabelecida. O arquivo de documentos é intitulado Plano de Preparação Militar e de Guerra para Nova Jor. Shoko e Rukino tentam ler o bem. Conteúdo. Ele contém todos os planos de desenvolvimento militar para este local. Ambas rejeitam imediatamente este plano porque acreditam que fazê-lo não é diferente de transformar este lugar amante da paz em um acampamento militar. L-Elf, percebendo que a negociação falhou, pressiona algo em sua mão. Imediatamente, prédios aparecem com paredes separando os alunos. Ele usa um alto-falante para anunciar a todos que, a partir de agora, L-Elf Karlstein controlará esta nação e todos os cidadãos farão parte do regime militar. Os cidadãos devem usar suas vidas para trazer glória ao país. Em Musuka, parado no canto do corredor, ele também é convocado por ele, e imediatamente o sistema de supressão de incêndio ao seu lado explode. Descobre-se que L-Elf plantou armadilhas ao redor desta escola. Portanto, quem valoriza sua vida não deve correr descontroladamente. E Amada, neste momento, passa pela janela em direção aonde L-Elf está, querendo enfrentá-lo. Rukino também usa uma faca de cozinha para se defender. Apesar disso, ambos são rapidamente contidos por L-Elf com uma mão. Do lado de fora, Haruto ainda está sentado com Aina na sala de controle conversando. Anos atrás, Aina uma vez ajudou Rukino, e depois disso, Rukino também rapidamente retribuiu mais tarde. Portanto, Rukino definitivamente é uma boa pessoa. Aina também diz que os deuses escolheram Haruto, que o que Haruto tem agora talvez só alcance o nível divino. Enquanto falam, a voz de L-Elf também transmite para este lugar. L-Elf solicita encontrar Haruto, também dizendo que ele, como piloto do Valvrave, se tornará a espinha dorsal da força de guarda desta nação no futuro. Haruto, com raiva, quer usar Valvrave para continuar lutando, mas desta vez, L-Elf chegou primeiro para bloqueá-lo. Na verdade, ele prendeu Haruto aqui. L-Elf acredita que atualmente, Haruto não pode proteger ninguém nesta terra. Ambos os lados não tiveram tempo de trocar cumprimentos quando uma terceira pessoa aparece, atacando-os. Andrei. L-Elf usa Haruto como um escudo e então rapidamente ativa uma bomba de fumaça para obscurecer a visão daquele sujeito de um olho só. Assim, em apenas alguns minutos, L-Elf controlou Andrei. Andrei pede a L-Elf: retorna. As mortes como atirar no olho ou trair a pátria serão todas perdoadas desde que ele se torne o assistente de L-Elf. L-Elf recusa sem muitas palavras e também diz que já encontrou outro assistente. Neste momento, após ser curado, Haruto rapidamente saca uma arma, para a surpresa de Andrei. Seu único objetivo é L-Elf, e quer que ele libere a escola agora. Andrei, sabendo que Haruto é o novo assistente de L-Elf, fica extremamente chocado, enquanto a situação aqui está por um fio. O professor Kibukawa chegou a tempo de soltar as alunas na cozinha da escola. Neste lugar, não estão apenas 3 pessoas, Haruto, Andrei e L-Elf, mas também Aina escondida em um canto. Neste momento, uma nave espacial Durzan aparece. É Kuvir. Ele não vem para salvar Andrei, mas quer
destruir todo este local. O professor Kibukawa e Rukino estão urgentemente procurando pela sala de armas para que Rukino possa usar o robô para salvar a todos. Kuvir mira em L-Elf para atacar. Andrei rapidamente entra em sua espaçonave, então exige que Kuvir pare imediatamente. L-Elf, após escapar com sucesso, rapidamente ativa o interruptor na parede. Então, imediatamente, o robô de Kuvir foi jogado para fora. Outros esquadrões esperaram, prontos. Vendo Kuvir falhar, eles imediatamente trocam para um novo plano, querendo cercar e atacar toda esta área. L-Elf, vendo a situação, rapidamente procura por Haruto deste lado. Rukino mais uma vez se prepara para lutar. A batalha entre os dois lados ocorre, mas desta vez, o esquadrão de Dorsch tem um novo truque. Neutralizando diretamente os ataques de Rukino com novos bumerangues eletromagnéticos, isso de fato tornou o robô de Rukino incapaz de se mover, gradualmente alcançando um limite crítico. Nessa situação, Sitomi e Shoko foram até a sala de controle para observar. Eles precisam de Haruto agora. L-Elf deste lado quer cortar a perna de Haruto para trazê-lo para fora, mas fazer isso pode afetar sua capacidade de usar Valvrave. Nesta situação crítica, L-Elf solicita que Haruto use seu corpo, embora não se possa garantir se o corpo de L-Elf é compatível com Valvrave ou não, mas eles também não têm outra chance. Do lado de fora, Rukino está gradualmente caindo em uma situação de quase morte. Felizmente, Valvrave chegou a tempo e quebrou o impasse atual. Haruto, no corpo de L-Elf, também foi lembrado por L-Elf previamente sobre o bumerangue eletromagnético e como lidar com a situação atual. Portanto, antes que as forças militares dorsianas atacassem, Haruto conseguiu mira e disparar de volta contra eles. Um membro chamado H-Nun, vendo que os ataques de longo alcance eram ineficazes, ignora os conselhos e avança para o combate corpo a corpo com Valvrave. Haruto também foi lembrado por L-Elf anteriormente sobre esse cara chamado H-Nun. Portanto, Haruto avança rapidamente, mas o objetivo dele e de L-Elf não é um contra-ataque, mas destruir a máquina de bumerangue deles. Adrei rapidamente percebe que seu oponente não é mais apenas Haruto, mas também o traidor L-Elf. A estratégia inicial mais uma vez falha, e eles se viram e saem imediatamente. Rukino, graças a isso, também escapa do cerco do bumerangue. Inuzuka encontra o corpo de Haruto na sala de controle, sabendo que ele deve ter usado o corpo de outra pessoa. Portanto, Inuzuka quer chamar Ina para encontrar alguém que ajude a arrastar Haruto de volta. Mas neste momento, o corpo ensanguentado de Ina, sem vida, aparece e flutua no ar, para espanto e horror de Inuzuka. Haruto, após terminar a batalha, solta um suspiro de alívio. Ele encontra no corpo de L-Elf uma foto de uma garota. O corpo de L-Elf, por reação automática, derramou lágrimas diante desta garota. Voltando ao ano 61 da Era Comum, o garoto L-Elf escapou das forças militares de Dorsha. No caminho da fuga, ele encontrou uma jovem vestindo o uniforme militar de Dorsha. As forças militares o estão perseguindo. Ao ouvir que a pessoa à sua frente possui o título de princesa, L-Elf imediatamente agarra essa garota como refém. O passado se torna um sonho, e quando ele abre os olhos, tudo desaparece. Haruto e os alunos amarraram temporariamente L-Elf para impedir que o garoto escapasse. L-Elf, calmo e sem entrar em pânico, continua contando a eles que em mais 6 horas, esta pequena nação vai colapsar. Na ira de todos, L-Elf apenas lembra a Haruto sobre a aliança que ainda os espera. Se Haruto concordar, ele também concordará em ajudar a salvá-lo e a esta nação. A noite chega e Rukino senta-se silenciosamente e triste no santuário, sentindo que, por não ser forte o suficiente, causou o incidente de hoje. Haruto, após retornar, também ouviu a notícia de que Aina morreu, e ele não consegue conter as lágrimas diante de seus óculos restantes. Inuzuka interroga com raiva por que Haruto não salvou Aina quando estavam tão próximos. Shoko imediatamente se aproxima para aconselhar Inuzuka a se acalmar. Originalmente, naquela situação, ninguém poderia salvar ninguém. Inuzuka, desesperado, só consegue desabar em lágrimas. A notícia da morte de Aina também se espalha para outros alunos. Todos gradualmente começam a se sentir desesperados com a situação atual. A senhorita Nanami apenas sabe limpar dolorosamente o sangue na sala de armas. Ela não quer que os alunos façam esse trabalho cruel. O professor Kibukawa apenas sabe ficar ao lado dela silenciosamente. Ao retornar à nave espacial, Adrei reporta ao Coronel Kane sobre o que encontrou em relação ao módulo 77, que possui até 5 robôs Valvrave e algumas
outras unidades. O Coronel Kane elogia Adrey, então menciona Elf. Após tratar de todas as questões, ele dá a Adrey uma última chance de trazer Elf de volta. Caso contrário, não haverá mais chances. Kane decide deixar Adrey assumir os deveres de comando na próxima campanha porque ele é a pessoa com mais experiência sobre o módulo 77 no grupo. Quando está sozinho na sala, o Coronel Kane observa silenciosamente a jaula contendo uma misteriosa pedra azul. Do lado de fora, as forças militares dorsianas se preparam novamente para a próxima campanha de ataque. Eles discutem entre si por que o Coronel Kane ainda não relatou o assunto de Elf ao quartel-general. Eles acreditam que é porque não há informações suficientes para relatar claramente, e um relato imediato será muito problemático. De volta ao módulo 77, Shoko também encontra Akira e ajuda a garota a se soltar. Acontece que Akira foi amarrada por Elf durante o golpe. Diante de Shoko, apenas 2 pessoas não conseguem conter as lágrimas. Talvez a garota tenha suprimido seus sentimentos por tempo demais. Nesse momento, Satomi também encontra o quarto e vê Shoko lá. Sabendo que Akira pode falar com outros além dele mesmo, Satomi não pode deixar de ficar chocado. Em outro lugar, Haruto e Rukino conversam sobre Aina, ambos relembrando daquela bondosa garota. Haruto veste a armadura para se preparar para o que está por vir. Enquanto isso, Inuzuka pede continuamente ao professor Kibukawa para deixá-lo pilotar o Valvrave. Ele também quer vingança por Aina. Ao ver isso, Kibukawa apenas aconselha que ele tente continuar vivendo a parte de Aina. Não se sacrifique por essa questão sem sentido. Satomi está caminhando quando vê Yamada causando caos do lado de fora, querendo usar o Valvrave enquanto ambos os lados lutam ferozmente. Nesse momento, o alarme soa. As forças militares dorsianas chegaram. Shoko, na sala de controle, pede que os alunos voltem rapidamente para a escola e que os que permanecerem se dirijam para as posições designadas. Haruto rapidamente coloca a armadura e entra em seu robô Valvrave, e seguindo-o, Rukino também veste seu robô azul, se preparando para o lançamento. Haruto suporta a dor persistente de Aina enquanto enfrenta os robôs inimigos. Ambos os Valvraves avançam para o espaço e lutam resolutamente contra o inimigo da nação. Após lidar com robôs comuns, o exército traz bumerangues, e Rukino quer bloquear aquela nave espacial. Mas desta vez, o inimigo que ela precisa combater é a nave espacial de Kivir, que de repente libera bumerangue sem aviso prévio. Rukino não tem escolha a não ser fugir. Em um lugar que eles não conseguem ver, uma nave espacial entrou silenciosamente no módulo 77, seguindo a direção de Adrey. Satomi corre para a sala de controle e vê que a situação atual não é otimista. O bumerangue se aproxima do Valvrave de Haruto, dificultando sua luta. Na escola, um grande tremor aparece à medida que a nave militar dorsiana se infiltra e dispara diretamente contra a Terra. Adrey e seu grupo usaram sua adoração para atacar todos. De volta, Adrey usa o rádio para exigir que os alunos despejem suas armas e se rendam. Caso contrário, haverá mais armas destrutivas continuando a atacar. Takari, vendo Elf, também ouve essas palavras. Elf apenas suspira, percebendo que é de fato Adrey. Do lado de fora, Haruto deve lutar para proteger Rukino, que está cercada pelas tropas dorsianas. Os analistas reconheceram que o Valvrave gradualmente irá parar de funcionar com o tempo. Portanto, derrubá-lo totalmente não é necessário. Eles só precisam desgastá-lo e manter a máquina constantemente ocupada. Eles se cansarão. Na escola, as explosões se aproximam cada vez mais da Terra. Inuzuka não consegue mais aguentar e quer entrar na sala de armas pesadas, mas as tropas dorsianas também estão cercando este lugar. Nesse momento, Satomi entrou na prisão de Elf. Ele quer usar Elf para negociar uma troca com o lado dorsiano. Em resposta às palavras de Satomi, Elf apenas permanece em silêncio de forma calma. Shoko chega, pedindo a Satomi que pare. Nesse momento, Haruto a chama, pedindo uma conexão com Elf. Elf sabe claramente que tudo ainda está sob controle. Ele diz a todos que, com 8 vidas, pode salvar a todos de Dorja. Haruto quer salvar todos. Ele também demonstra sua confiança em Elf, chocando-o, o que significa que ele concorda com o pacto com Elf.
Elf contempla em silêncio por um tempo, então muda de ideia. Ele diz com confiança que salvará a todos sem que ninguém precise se sacrificar. Haruto começa a seguir o que Elf orienta do lado de fora, pois o tempo para a troca se esgotou. Adrei ordena a seus subordinados que disparem diretamente contra a escola. Haruto puxa o robô de Hukino para o local solicitado, arrumando tudo de acordo com o plano. Então, ataca na direção que Elf solicita. Elf também corre direto para a sala de armas para cumprir sua própria missão. Do lado de fora, o povo de Dorsha, ao ver a ação de disparar em seu próprio módulo, fica chocado e confuso. Haruto, após colidir no compartimento de armazenamento seguindo a direção de Elf, ondas de água do mar imediatamente correm em direção aos robôs de Hukino e Haruto. O surpreendente é que, graças a isso, os bumerangues eletromagnéticos caíram de suas máquinas. Além disso, graças à ação de Haruto, o nível da água do mar dentro do módulo diminuiu gradualmente, causando dificuldades para o povo Adrai que estava adorando. Vendo o plano de Dorsa falhar, Kivir ignora tudo e corre para atacar Hukino, enquanto Ganun quer lidar com Haruto. No momento em que o inimigo está prestes a atacar, Elf usa oportunamente a nave espacial para resgatar Haruto. Graças a isso, ele tem tempo suficiente para ativar o Valrave Breakthrough. Ele segue as palavras de Elf, atacando em direção ao inimigo. Elf, devido ao ataque, também é acidentalmente arremessado para fora da nave espacial. Haruto ataca a nave de Dorsha e elimina facilmente a maior parte de sua frota. Para a surpresa de todos, após terminar, Elf flutua no espaço. Ele se lembra do passado, continuando com aquela menina princesa que, quando foi capturada como refém por Elf, não temeu nem um pouco, dizendo ainda que compartilharia metade de sua vida para que ele pudesse continuar vivendo. A menina corta seu próprio cabelo, dando-o a Elf para a surpresa de todos. De volta à realidade, no momento em que está prestes a aceitar o destino de morrer, Haruto o encontra e traz ambos de volta ao módulo. Ao lado da nave de Dorsha, o Coronel Kane tira algo e quer usá-lo como sua próxima carta. Após o incidente do ataque, todos fizeram um vídeo memorial para Aina e postaram nas redes sociais. Pessoas de outros planetas não conseguem deixar de sentir simpatia por ela. Elas enviam sucessivamente mensagens de descanso para esta jovem infeliz. O videomaker em Yuzuka rola desanimadamente pelos comentários de todos. Ele vê Yamada, que também está aqui, em pé diante do túmulo de um amigo, falando com eles em uma sala na escola. Elf observa, então fornece a todos informações sobre a posição de motores de inteligência de artilharia controlados a partir do quartel-general principal de Dorsha. Elf pergunta a Haruto se ele tem certeza de que quer militarizar este lugar. Haruto sente que essa é a melhor maneira de minimizar as baixas. Os dois estão conversando quando Haruto tem um episódio novamente. As cicatrizes vermelhas aparecem novamente. Elf rapidamente usa seu ataque para ajudar Haruto a voltar ao normal. Apenas isso, ultimamente, a frequência de seus episódios está aumentando. Um novo dia passa. Haruto e Hukino estão movendo o módulo 77, avançando em direção à zona neutra na Lua. Os alunos realizaram treinamento militar para se preparar para futuras batalhas e com o programa de treinamento elaborado por Elf. As tragédias que acontecem fazem os alunos aceitarem que precisam se tornar mais fortes para proteger a si mesmos e aos outros. Além disso, os alunos militares ainda participam de aulas para minimizar o estresse. Um dia pacífico continua até que a sala de controle anuncia a detecção de um intruso no armazenamento. Todos inicialmente pensaram que era o inimigo, mas acaba sendo Yamada. Elf lembra aqueles que desejam pilotar o Valrave que a máquina tem um sistema de registro. Uma vez logado, não pode ser substituído. Portanto, não podem deixar um piloto incompetente operá-lo. Diante das palavras de Elf, Inuzuka apenas permanece em silêncio. Logo após isso, ele parece ter mais determinação para praticar ao sentar-se sozinho, tentando continuamente desmontar e montar armas. Longe, Haruto e Shoko estão muito preocupados com ele, mas não podem fazer mais nada. Neste momento, o alarme de intrusão toca novamente. Desta vez não é Yamada, pois ele foi detido. São as tropas de Dorsha atacando por trás. Os alunos imediatamente abrem o sistema de proteção construído por Elf para proteger temporariamente o módulo. Graças a isso, os ataques regulares ainda não conseguem atingi-los. Logo em seguida, armas também são trazidas para eliminar os esquadrões de robôs regulares de Dorsha. As pessoas que controlam essas armas também incluem os antigos companheiros de equipe de Yuzuka, que rapidamente reconhecem isso como a estratégia familiar de
de L-Elf. Após romper as forças básicas, Haruto e Hokino então usam seus Valvraves para saírem disparada. O Coronel Kane ordena que o esquadrão se retrair e atraia os Valvraves para longe do módulo 77 para continuar a campanha. Quando Hokino e Haruto estão perseguindo os robôs, todos na sala de controle não conseguem deixar de sentir que os Valvraves parecem fortes demais. Esta vitória parece mais uma vez pertencer à Nova Jersey. Nesse momento, Shoko entra na sala de controle trazendo suprimentos de comida para todos. A pausa não dura muito quando todos recebem a notícia de que um novo grupo inimigo apareceu. Acontece que essa é a tática de atrair a cobra para fora de seu buraco. Eles atraem 2 Valvrave deuses da guerra para longe para conseguir cercar todo o módulo 77. Desta vez, seus ataques são muito fortes. Escudos e armas comuns não conseguem suportar por muito tempo. Recebendo a notícia, Haruto e Hokino querem voltar, mas são bloqueados por um grupo Dras. A situação parece ter se tornado difícil para o módulo 77. Enquanto todos estão preocupados, apenas L-Elf observa calmamente tudo. Inuzuka, após um tempo, descobre que as lutas foram rapidamente lançadas para fora do compartimento de armas. Yamada, detido, ainda quer escapar para resgatar todos. Neste momento, todo o módulo perde energia novamente devido ao uso excessivo de energia no sistema de escudo defensivo. Inuzuka quer correr para encontrar a Tamea para consertar a máquina de geração de energia, mas encontra Yamada mais uma vez, querendo se arrastar para dentro do Valvrave. Ambos os lados lutam entre si por um longo tempo, e todos são pessoas que desejam vingança por entes queridos, também são todas pessoas dignas de papéis de protagonistas. Dentro da sala de controle, L-Elf observa silenciosamente os parâmetros tanto de Inuyasha quanto de Yamada. Atualmente, tudo está indo de acordo com o plano. Ele faz tudo para encontrar a pessoa com o maior desejo de usar aquela máquina. O vencedor se tornará o piloto. Assim, Inuzuka entrou na máquina. Após um momento de hesitação, ele aceita o registro. O sangue foi extraído e a conexão entre os dois lados foi formada. O robô mais uma vez se transforma para se adequar ao seu novo mestre. Do outro lado, as forças militares de Dorshen estão triunfantemente querendo destruir tanto os Valvrave quanto o módulo 77. Quando a situação se torna crítica, Inuzuka pilota o Valvrave a tempo, saindo e usando seu escudo para bloquear seu ataque. Inuzuka, como uma tempestade, ataca continuamente aquelas naves espaciais, mas devido à sua falta de experiência, é atacado por trás. Nesse momento perigoso, outro Valvrave amarelo aparece, destruindo aquela nave espacial. Essa pessoa é Yamada. Assim, duas pessoas com uma determinação vingativa lutam juntas, eliminando aqueles robôs. O líder, diante dessa situação, ordena o uso do método de aceleração supercondutiva, ignorando a possibilidade de destruir ambos os lados. L-Elf se conecta com Inuzuka, pedindo que ele avance, já que aquela arma destrutiva foi disparada. Inuzuka usou seu escudo para resistir com sucesso, e graças a isso reverte a situação, atacando a nave do comandante. A nave-mãe reconhece que a campanha falhou junto com o nascimento de 2 novos Valvraves, e imediatamente se retira. Saindo do Valvrave, Yamada e Inuzuka recebem elogios de seus colegas. Haruto é diferente. Logo que sai do Valvrave, ele imediatamente encontra L-Elf e o ataca com raiva. Ele percebe que L-Elf sabia de tudo e fez tudo para servir ao seu objetivo. Inuzuka se aproxima para falar por L-Elf e, graças a isso, tudo é temporariamente deixado de lado. Em outro laboratório, Kibukawa observa uma máquina em silêncio quando L-Elf aparece. L-Elf já reconheceu essa pessoa como alguém pertencente ao exército Jor e é um doutor no Laboratório Nacional. Na realidade, exceto por Nanami, todos os cidadãos reconhecidos no Jor são militares, enquanto os estudantes ainda conversam alegremente entre si, sem saber que uma verdade revolucionária acaba de ser revelada. Acontece que o módulo 77, incluindo os alunos aqui, originalmente existe devido ao Valvrave. A verdade é revelada. Desde o começo, Jor realmente queria implementar uma política neutra para evitar ter que correr em armas para se defender, mas por causa disso, decidiu desenvolver uma arma que pudesse confrontar toda uma frota, e essa arma é o Valvrave. Kibukawa revela que os resultados para Juur com Valrave são graças às partículas de informação rúnica, e todos os espécimes são formados a partir dessas partículas na realidade. Como Kibukawa e seus superiores discordaram, ele foi apenas designado para observar os espécimes, que neste caso são os alunos estudando na academia. Os professores, portanto, são na verdade todos militares. Apenas Nanami é uma verdadeira aluna.
O professor Elf apenas ouve em silêncio o que Kibikawa diz. Haruto e os outros pilotos de Valhalla se sentam juntos, conversando sobre como os 4 deles formarão uma equipe. Yamada, junto com Inuzuka e Haruto, está bem feliz. Apenas Rukino não está realmente entusiasmada. Do lado de fora, a senhorita Nanami está conversando com o líder da Ares. O homem parece pedir desculpas por não poder ajudar o módulo 77 e promete se encontrar novamente em um dia não muito distante. Este entusiasmo apenas deixa Nanami mais desconfortável. Shoko conversou com Akira, ou principalmente só ela falando enquanto mantém o ritmo para Akira. No dia seguinte, o grupo de Haruto se encontra e concorda em realizar autoexperimentos para ver quais funções podem desempenhar. Yamada imediatamente puxa Inuzuka e Haruto para discutir algo, sem deixar Rukino saber. Enquanto falam, de repente, a senhorita Nanami usa o alto-falante para anunciar aos alunos que estão chegando à Lua em breve e que possivelmente a mídia de massa vai se concentrar muito neles. A senhorita Nanami quer que os alunos votem para eleger um presidente para a nova JUR, e os colegas do módulo 77 que ouviram isso imediatamente mostram interesse e empolgação. Satomi rapidamente começa a fazer campanha como um potencial candidato para a posição presidencial. Não só ele, Yamada também quer se candidatar à presidência, pedindo votos continuamente. Inuzuka acredita que deixar um dos 4 pilotos de Valhalla assumir o poder protegerá melhor os segredos deles. Haruto, ouvindo seu nome mencionado, imediatamente apoia Yamada, enquanto os outros também não dizem nada. Neste momento, Haruto vai se encontrar com Elf para discutir seus pensamentos sobre a eleição. Elf apenas diz que este evento eleitoral presidencial atende ao seu propósito. Ele será justo e não participará da campanha. Além dos alunos, a senhorita Nanami também participa da campanha. Desse lado, Takagi está observando a situação da eleição quando ela acidentalmente pega o mesmo elevador que Haruto. O evento de Rukino, possuindo o corpo de Haruto, ainda não é conhecido por muitos, então Takagi ainda pensa que a pessoa que uma vez flertou com ela era Haruto. Neste momento, Haruto de repente tem um episódio, correndo em direção a Takagi. Felizmente, antes que Haruto se prepare para morder a garota, Rukino chega a tempo e lhe dá um soco no estômago. Ambos rapidamente encenam uma cena culpando a lascividade de Haruto, depois saem juntos. Haruto conta a Rukino sobre a frequência de episódios aumentando, temendo que haja um momento em que ele se tornará um monstro. Rukino, ouvindo isso, imediatamente afirma que se esse dia chegar, ela o matará. Enquanto estão conversando, Shoko os encontra, e outros colegas, vendo Shoko, imediatamente a aconselham a participar da corrida presidencial. Muitos acreditam que ela se encaixa nessa posição. Haruto observa silenciosamente todos. Do lado de fora, Dorsa novamente se prepara para uma nova campanha de ocupação do módulo 77. Desta vez, o coronel Kane participará da comandância. Atualmente, aqueles acima não têm mais paciência com eles. Enquanto todos discutem, Ganun e a garota pertencente ao lado de Dorsa se encontram em uma sala secreta. A cena muda para a noite no módulo 77, onde os colegas estão se reunindo do lado de fora para se preparar para a eleição. Haruto está um pouco preocupado, não encontrando Shoko, e também está muito preocupado com seu estado estranho. Portanto, ele decidiu ir encontrá-la no santuário sagrado. Shoko silenciosamente coloca uma tábua de madeira com um desejo, e Haruto a encontra lá, ouvindo acidentalmente uma notícia em seu telefone sobre o presidente George tendo desaparecido, possivelmente assassinado, e o documento de rendição incondicional assinado por outro ministro. Shoko está triste. Ela sente que seu pai certamente ainda não morreu, e eleger um novo presidente é verdadeiramente sem sentido. Haruto, neste momento, percebe que Shoko sempre soube de tudo desde o início, embora ela sempre tenha levado todos, exceto a própria garota. Ela deve lutar com si mesma todos os dias, vendo Shoko sofrer. Haruto também se amaldiçoa desesperadamente, sentindo-se horrível por fazer Shoko sofrer tanto tempo. Ele promete a Shoko que irá resgatar seu pai e trazer de volta George, o presidente. Ele fará tudo para que Shoko não fique triste novamente. Shoko, ouvindo isso, fica emocionada. Ela sorri e,
diz que quer lutar ao lado de Haruto e também deseja ajudar a salvar todos com ele. Em um canto do santuário, onde eles não podem ver, Hukino observou tudo. Assim, antes que o tempo oficial da eleição comece, Shoko corre apressadamente para se registrar como candidata à presidência. Felizmente, sua amiga Marie já havia preenchido a documentação, ajudando o processo de Shoko a se tornar muito mais rápido. No santuário, Hukino, que ouviu tudo, se aproxima para aconselhar Haruto a não agir de forma imprudente. De qualquer forma, eles são diferentes dos humanos. Haruto quer responder, mas nesse momento outro episódio ocorre. Na escola, Sitomi completou seu discurso de campanha ao lado de outros colegas. Shoko é a última candidata. A garota não diz muitas coisas grandiosas, ela só deseja que todos organizem um festival escolar juntos. Após chegar à Lua, ela quer realizar um dia de festival realmente divertido com todos. Outros colegas, após alguns segundos de perplexidade, respondem imediatamente. Eles estão cheios de fé no futuro e sobre a felicidade que está por vir. Shoko compreende claramente que eles estão em uma situação extremamente perigosa, onde podem viver ou morrer facilmente. Portanto, ela cada vez mais deseja estar feliz com todos como alunos juntos. Do outro lado, Hukino, vendo Haruto passar por um episódio, imediatamente quer que ele a morda. Haruto não consegue se controlar e a imobiliza em um lugar onde os estudantes não podem ver. Haruto e Hukino se fundem, e quando ambos acordam, Haruto está horrorizado. Hukino lhe diz calmamente que Shoko venceu na frota de Dorja. O 54º Tribunal Militar ocorreu. O ex-presidente da JUR, Sasunami Ryuji, é acusado de usar o Tratado de Neutralidade para causar confusão a outras nações enquanto secretamente desenvolvia Valvrave, uma arma de destruição em massa no módulo 77. Shoko, no dormitório, está conversando com Akira. A garota está cheia de esperança de que a paz retornará a este lugar e que todos continuarão vivendo juntos e felizes na Lua. Mais tarde, um novo dia chega. Haruto caminha silenciosamente por esta cidade em ruínas. A cena dele e de Hukino seminus ainda aparece claramente em sua mente. Haruto combina de se encontrar com Hukino para conversar do lado de fora no dia seguinte. Do lado de fora, no espaço, Yamada está usando seu Valvrave para praticar e também retorna rapidamente ao módulo. Kibukawa quer encontrar o Tomaya, mas esse garoto se tornou uma pessoa do novo governo, então ele já foi para a sessão de fotos. O garoto se tornou o ministro da Educação e Ciência. Além disso, outros alunos foram eleitos como ministros da Fazenda, ministros dos Transportes e assim por diante, e Shoko ocupa a posição de primeira-ministra e presidente. Fora da cidade, Haruto caminha silenciosamente com Hukino até um bar para conversar. Enquanto isso, Haruto, por estar fazendo bebidas, não sabe que Shoko está o chamando. Hukino, vendo a notificação do telefone, a desliga silenciosamente, fazendo com que os colegas do outro lado não consigam contatá-lo. Nesse momento, Akira manda uma mensagem para parabenizar Shoko pela eleição como primeira-ministra. Outros colegas, nesse momento, apenas descobrem a existência de Akira, por isso, imediatamente, querem convidar a garota para sair e tirar fotos juntos. Mas isso desencadeia as tristes memórias de Akira. Portanto, ela não consegue se controlar e quebra tudo antes de desligar rapidamente a máquina. Shoko, imediatamente preocupada, quer ir procurar Akira, mas Satomi disse que Akira é sua irmã mais nova, então ele será quem irá encontrá-la. Do lado de fora, Hukino silenciosamente leva Haruto para assistir a um filme em uma sala de cinema com apenas 2 pessoas. Hukino, nesse momento, fala sobre sempre se sentir sozinha e que ela deseja ser escolhida por apenas uma pessoa, esperando que sua solidão possa se tornar uma solidão compartilhada. Haruto, nesse momento, diz que de agora em diante a menina não estará mais sozinha. Assim que isso acontece, uma notificação sobre inimigos os interrompe. Nesse momento, a esquadrinha de Dorcha ainda está posicionada entre o módulo 77 e a Lua, aparecendo em grande número. Se o planeta deles não puder passar por ali, então eles não poderão alcançar a Lua. Portanto, a luta é inevitável. Os membros rapidamente usam armas para posicionar o sistema de defesa aérea, que também é ativado. Haruto, Hao, temporariamente deixa de lado assuntos pessoais para entrar no Valvrave ao lado da esquadrinha de Dorcha. O comandante quer continuar usando a estratégia de desgaste e, em seguida, atacar todos de uma vez.
Ao receber a notícia de que o módulo 77 trocou de rota, todos em Dorsha acreditam que New Jor quer fugir, portanto, todos continuam com o objetivo de perseguir para matar. Elf ordena a todos que continuem seguindo a rota atual, enquanto concentram o sistema de defesa em direção à Lua. 4. Robôs Valhave também saem para o espaço. Os 4 rapidamente usam seu poder para eliminar os robôs regulares do inimigo. Os ataques de Dorsha fizeram o módulo 77 perder a cúpula no 2. O sistema de defesa também declina rapidamente. O inimigo é muito numeroso. Elf ainda pede calma e solicita que todos executem de acordo com o plano. Atualmente, para perseguir o módulo 77, o povo de Dorsha quebrou a formação. Assim, quando chegar a hora certa, Haruto precisará usar seu poder de superação no momento adequado, então suas forças poderão conquistar a vitória completa. Ao terminar de dirigir, Elf vai dar a Sitomi o plano sobre o que pode acontecer a seguir, querendo que Sitomi o substitua na execução dessas tarefas. Nesse momento, a esquadrinha de Dorsha abriu uma linha de comunicação com o módulo 77, querendo falar com o primeiro-ministro. Elf leva Shoko até a sala presidencial para conduzir a troca. Depois de um tempo, Shoko conecta-se com o almirante Delius Vartenberg. Após uma breve introdução, Delius projeta a imagem do Sr. Ryuji na tela e menciona que o pai de Shoko foi condenado à morte. Shoko fica chocada e imediatamente menciona as condições que os 3 lados, Eris, Dorsha e Módulo 77, concordaram sobre o Valhave. Delius, com poucas palavras, ordena a seus soldados que se preparem para executar seu pai, querendo usar isso como uma nova condição para alcançar seus objetivos. Do lado de fora, 4 pilotos do Valhave ainda estão lutando. Na mesa de negociação, ambos os lados não percebem que Elf conseguiu determinar a localização onde Delius e o Sr. Ryuji estão, que é o foco da campanha. Isso significa que o pai de Shoko também está no mesmo lugar. Haruto está se preparando para dar o golpe final. Do lado de fora, Haruto rapidamente ultrapassou seu limite e se prepara para a quebra iminente, eliminando a todos. Ele não percebe que, ao fazer isso, talvez o pai de Shoko também não consiga sobreviver. Elf lembra a Shoko que, se não agirem, todos morrerão. Na sala de controle, Satomi, graças ao que Elf deixou para trás, ainda está operando a batalha em nível estável. Na sala de negociação, Shoko luta continuamente com suas próprias escolhas em uma situação onde o tempo é muito urgente. Delius, nesse momento, apresenta sua condição. Eles querem o Valhave. Ao consegui-lo, os alunos e suas famílias serão realocados com segurança para outro país, enquanto o restante do povo em Jor deve depender da sorte. Shoko, ao ouvir isso, imediatamente recusa. Nesse momento, apenas 21% é o que resta até que eles possam ativar a quebra. Enquanto ambos os lados conversam, Elf silenciosamente saca a arma contra si mesmo. Nesse momento, o Sr. Ryuji de repente sorri com interesse, parabenizando Ryuji por se tornar primeiro-ministro como ele, apenas para ser agredido por soldados do lado de fora. Haruto ainda não executou a quebra. Ryuji tenta dizer palavras finais para sua filha. Após alguns minutos tensos, Haruto atinge o limite e rapidamente executa a quebra, então entrega poderosos ataques contra a nave espacial de Dorsha e também a nave principal onde Delius está. Assim, a cena completa do desfecho do Sr. Ryuji é projetada na tela para Shoko observar. Ela grita, chorando de dor, enquanto do lado de fora, os alunos sorriem felizes. Satomi, sóbrio, rapidamente ordena que todos se movimentem. Módulo 77 em direção à Lua na sala presidencial. Elf apenas observa em silêncio Shoko chorando desesperadamente do lado de fora, pensando que a batalha terminou. O Coronel Kane aparece de repente com uma espaçonave, colidindo diretamente com seu módulo por baixo. Eles não hesitam em atacar ferozmente por dentro enquanto os Valvraves não tiveram tempo de voltar. O inimigo entrou, mas esses eventos não estão nas previsões de Elf ou o que ele havia deixado para trás. Do lado de fora, no espaço, os Valvraves pilotados por Inuzuka e Yamada estão sendo atacados. Haruto pede a Hokino para levá-lo de volta à Unidade 1 para lutar. Nesse momento, o Coronel Kane e todos os outros entraram no módulo 77. Ele pode entrar também, porque entende seu aluno Elf muito bem. Depois de retornar, Haruto imediatamente sai para salvar a todos. Hokino deseja poder salvar Shoko desta vez. Haruto, ouvindo isso, para. Ele entra no Valvrave de Hokino e insinua que gostaria que os dois ficassem juntos e se casassem depois que essa batalha terminar. No ano 211,
Na Terceira Nação Galáctica, a história sobre o ano 71 da Era Comum é deixada por Rukino para um garoto. Ela fala sobre o fundador do Módulo 77, que perdeu muitos camaradas na batalha daquele ano ao confrontar Magios. Voltando ao presente, Haruto quer assumir a responsabilidade com Rukino pelo resto de sua vida por causa da questão no santuário. Antes, Rukino apenas sorri, dizendo que não pode estar presa a ninguém. Ela é uma pessoa famosa. Não permitindo que Haruto diga mais nada, Rukino empurra Haruto para fora, querendo que ele continue a ir salvar Shoko e todos os outros. As imagens do sofrimento de Shoko são todas observadas por Akira. A garota, com dor, quer chamar Shoko, mas se lembra de que antes ela rejeitou Shoko. Após um tempo, Elf lembra a Shoko que ela deve sair e continuar, tentando não deixar a morte de seu pai se tornar sem sentido. Haruto chama e descobre que tanto Elf quanto Shoko ainda estão a salvo, dentro da escola. Ele quer se unir a Elf para expulsar Dorsa do módulo 77. Elf, sem muitas palavras, marca um encontro na sala de ginástica número 2 antes de desligar. Haruto não se esquece de confortar Shoko dizendo que eles vencerão. Após desligar, Shoko pede a Elf para não contar a verdade a Haruto sobre ele ter indiretamente matado seu pai. Na sala de controle, em caos e como fios emaranhados, as forças inimigas penetraram a porta de bloqueio. O porto espacial está perdendo energia, severamente. Na próxima hora, as forças inimigas irão avançar diretamente para a escola. Vendo as perfuradoras colidindo diretamente de baixo, os estudantes imediatamente fogem. Mas nesse momento, uma corrente de gás continua a emanar da máquina de perfuração, fazendo com que quem cheira imediatamente não consiga respirar e desmaie. Isso é gás venenoso. E se aquele dispositivo perfurar a superfície, todo o ar no módulo será poluído e todos morrerão. Isso excede a Convenção da Nova Guiné. O inimigo deles, Kane, é alguém que uma vez recebeu a Medalha de Honra de Dorsha, um herói de guerra, também uma figura-chave da Revolução de 12 anos atrás e um membro proeminente da alta sociedade, a pessoa que já ensinou Elf. Desse lado, Kibukawa, Otomaya e alguns comparsas estão sendo amarrados por Kane e seus alunos. Kane rapidamente reconhece Kibukawa como alguém com experiência militar, portanto, ordena que o amarre e logo sai. Fora, no espaço, Rukino e Yamada querem voltar para ajudar a todos, mas todos estão sendo atacados pelos robôs de Dorsha com a intenção de dominá-los. Inuzuka elabora um plano usando a si mesmo como escudo para Rukino e Yamada atacarem, trazendo os três de volta em segurança. Do outro lado, Satomi rapidamente chama Shoko, implorando que ela salve sua irmã, que é Akira. Acontece que devido ao bullying na escola quando era jovem, Akira tem muito medo de sair. Portanto, atualmente, talvez apenas Shoko possa ajudar essa garota a sair de lá para um lugar seguro. Akira, usando uma câmera, conseguiu ouvir tudo e imediatamente envia uma mensagem, pedindo a Satomi para não contatá-la, enquanto também entra em contato com Shoko, dizendo a ela para não fazê-la sair. Do outro lado, Elf elabora um plano para ambos se esconderem no motor e depois atacar as fileiras inimigas como um cavalo de Troia. Bem na hora em que ambos entram na sala de armamentos, os corpos dos estudantes flutuando no ar horrorizam a todos. Kane tem esperado ali, pronto para lidá-los pessoalmente como parte de uma cerimônia de formatura para seus alunos desviantes. No espaço exterior, ao ver os Valvraves pretendendo recuar, o esquadrão de Dorja imediatamente ordena uma perseguição rápida. Eles acionam sua nova arma, que aumenta a temperatura dos Valvraves e os empurra para um estado de falta de energia. A situação de Yamada leva Inuyusuka e Rukino a perceber que isso é uma armadilha. Acontece que Kane já compreendeu a fraqueza do Elf e previu tudo. Ele quer usar o Valvrave para servir aos interesses de seu clã e de sua nação. Haruto corre para atacar, mas é rapidamente atingido pela arma de Kane e é lançado longe. Kane observa lentamente Haruto se curar, então determina que ele é o Elf de terceira geração. Haruto reúne coragem para atacar, mas ele também é rapidamente dominado por Kane com facilidade. A situação se torna cada vez mais perigosa, pois o navio de perfuração continua sua ascensão e o Valvrave no espaço exterior está cercado. Todos podem apenas esperar encontrar os deuses como uma última oração. Depois de ser espancado até ficar roxo por Kane,
Elf gradualmente percebe que parece não haver saída para eles. Nesse momento, Haruto se recupera e usa seu corpo para dominar Kane, criando uma oportunidade para Elf escapar. Ele acredita que apenas Elf pode salvar a todos. Kane observa calmamente Elf partir. Ele arranjou especialmente para que ele encontrasse outra pessoa. De fato, assim que Elf sai, ele é cercado por Adrei, que ainda está obcecado em ter Elf sob seu comando. De volta à escola, Akira continua se recusando a sair, sentindo que preferiria morrer a ir para fora. Shoko termina de ler e imediatamente ignora isso, correndo para encontrar Akira. No espaço exterior, Rukino foi capturada pela nave espacial do QV e todos os Valvraves foram eliminados. Os estudantes na sala de controle só podem desesperadamente tentar contatar Haruto. Do lado de fora, Shoko, enquanto corre freneticamente, repreende Akira por não considerá-los amigos. Apesar disso, a garota ainda quer encontrar Akira e sobreviver com ela. Neste momento, Shoko está exatamente onde a ponta da broca do inimigo está avançando. Fluxos de gás venenoso começam a se espalhar gradualmente no ar. Akira tenta de tudo, mas não consegue salvar Shoko remotamente. Nessa situação perigosa, Akira consegue superar a si mesma e sai da jaula que construiu para si, em busca de Shoko. No entanto, a posição de Shoko está cercada por paredes em colapso. Em sua desesperança, Akira acidentalmente encontra um robô Valvrave restante subterrâneo. Ela não hesita em entrar no robô e se registra. Graças a isso, Akira consegue salvar Shoko com sucesso e leva ambas para fora. Ao mesmo tempo, Akira usa seu próprio Valvrave para impedir que a broca avance para a superfície do solo. Como resultado, para a surpresa de todos, tanto nossas forças quanto as forças inimigas veem a enorme broca sendo controlada por Akira, fazendo-a recuar para baixo, subterrânea. Após finalizar, Akira não se esquece de lidar com todos os robôs de Dorja, fazendo com que eles ataquem uns aos outros. Aproveitando a confusão, Elf escapa do cerco e empurra Haruto para a frente enquanto entram em direção ao seu Valvrave. Ao entrar no Valvrave, Elf solicita a Haruto que aproveite essa oportunidade para matar Kane. Embora isso vá contra seus princípios, para proteger a nação, ele ainda ataca resolutamente. Após uma série de tiros, ambos ficam surpresos ao ver que Kane não foi eliminado. Pelo contrário, ele permanece intacto, saindo em seguida com seu corpo emitindo uma estranha cor azul. Kane caminha diretamente em direção ao fundo profundo do módulo 77, confrontando o enorme robô que o Dr. Kibukawa sempre pesquisou. Elf pensou que aquele robô não poderia ser utilizado, mas com o objeto estranho que Kane possui, é diferente. Neste momento, Haruto olha chocado para seu Valvrave e percebe que o espírito familiar que sempre esteve em silêncio agora, de repente, emite uma voz. Depois disso, o robô em que Kane entrou foi ativado com sucesso e sai em uma forma semelhante à humana. Elf, nesse momento, junta todas as peças e percebe que Kane pode auto-explorar a luz do Valvrave, o que significa que Kane, originalmente, não é humano. Mudando para a cena final, vemos o passado onde Kane ainda tem os olhos intactos, sorrindo com o líder de Dorja. A partir daqui, a verdade sobre Kane e a história do passado é revelada. Ele e aqueles semelhantes a ele se chamam Magios, pessoas que manipulam o mundo das sombras. Encerrando a parte 1, a história dos humanos e dos Magios continua.